Ai, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecidos, todos nós estamos aqui por mais uma noite de estudo. Que os nossos irmãos benfeitores, que nos acompanhem em nosso estudo, nos ajude na compreensão, na prática do bem, no entendimento de que somos filhos de um Deus perfeito e maravilhoso. Que essa luz do nosso estudo, essa energia, essa vibração de todos nós se estenda por todos os lares, renovando as nossas forças, nos dando certeza na imortalidade da alma, no amor do Cristo para conosco. E assim, Senhor, te agradecemos pela presença desses irmãos benfeitores, que nos fortalecem na fé, no amparo. E que tenhamos uma noite de estudo, de compreensão e de prática. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite, Josi, Mari, todos aí, Joelma, Ivonete. Boa noite. Seja. Elisângela, Cássia. Vou ler o trechinho final, né, do capítulo, não vou nem abrir comentários, que é o do prefácio, para sermos fiéis, né? Eu me acabando de falar e você nada para dizer, ó, tá o microfone desligado. Eu vou ler o finalzinho aqui do trecho do prefácio, né, para ser fiel, onde nós paramos, que é só o trechinho final, para entrarmos no capítulo 1, que é o capítulo Renovação. Então ele encerra dizendo: e, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, a teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, ele encerra o prefácio, Emmanuel, recordando, né, que o livro se destina a quem busca a luz espiritual, não a quem se compraz ainda nos instintos, nas paixões, que ele resume com animalidade, que é a parte, segundo o dicionário da ciência, é a parte instintiva humana, onde está a cólera, a ira, o ciúme. Quem tem prazer de ser assim é o egoísmo. A gente não quer mais ser assim. A gente tem essas coisas, né? Ainda personalismo, vaidade, a gente tem. Somos imperfeitos, mas a gente não está mais satisfeito com isso. Então a gente está buscando uma luz espiritual. O livro é para essas pessoas. Ele está dizendo. E ele encerra dizendo, mais uma vez, que as mensagens que a gente vai ler, ou as mensagens edificantes do além, seja que a gente vai ler agora no livro, seja as outras, não se destina apenas à expressão emocional. É como a gente lê um romance e ficar, oh, rapaz, que coisa linda, o mundo espiritual é tão lindo. Não se destina só a isso. Não é que isso seja ruim. Boa noite, Ferreira. Cada vez melhor. Não se destina só a isso. Mas, acima de tudo, ao nosso senso de filho de Deus. A mensagem é para quê? Quando ele fala, faça o inventário de tuas próprias realizações. Autoconhecimento. À medida que a gente vai lendo aqui, e trazendo elementos comparativos, cada um com suas experiências, com seu entendimento, mas acima de tudo é para a leitura, para eu mergulhar para dentro de mim, fazer esse inventário íntimo, porque eu sou um filho de Deus. É o que estava na prece, embutido na prece de Mariane, a certeza da imortalidade da alma. Esse é o grande consolo que a doutrina espírita coloca para a gente, de uma forma patente, positiva. Eu sou imortal. Fazia a palestra agora, um amigo com um problema de coluna gravíssimo, o filho não pode dirigir mais o carro, e o filho dele nos trazendo, eu ajudando ele a subir a ladeira na saída do centro. Eu falei, como é seus sonhos? Ele, meus sonhos? Tem sonho que eu não me lembro, tem sonho que eu me lembro, encontros espirituais. Você sente dor na coluna? Eu falei, não, ele sorriu, né? Você não é isso que você está aí agora. Um homem ativo, trabalhador, e agora sai do centro seguro pelas mãos do próximo. Tanto quanto como sai para Ferreira.
que ainda caminha sob os cuidados da família. Ferreira está assim, mas Ferreira não é assim. No sonho ele pode perceber como ele é, Ferreira. Leve, livre, solto, ativo. É o que estava embutido na prece de Mário. Essa certeza da imortalidade da alma, quando a gente lê, é para isso. Ter isso, para que a gente se integre de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. O que ele está dizendo isso? Diante de qualquer situação, Josi, você vai para o enterro. O ser é muito querido que morreu. Mas o que é que aquelas pessoas esperam da espírita Josi? Que ela se sensibilize. Que às vezes derrame lágrimas pela saudade do companheiro que partiu, da companheira, do amigo, do ente querido. Mas que não se desespere. Mas que não entre no pessimismo. Porque o que ele está dizendo é que ela tem a responsabilidade de viver diante do Senhor, em qualquer situação. Saber que aquela pessoa que se foi deixou só o corpo. Ela sabe como ela é. Você não tem que fazer palestra, nem convencer ninguém. Mas numa atitude dessa, você converte as pessoas. Olha como age Jósia. Não se desesperou, não se debruçou em cima do caixão, não agarrou, arrancou os cabelos. É assim que agem os espíritas. Ela está sensibilizada, derrama até lágrimas, mas não há desespero. Então, diante de alguém que sofre do pão material, do pão espiritual, que a gente colabora, nós estamos vivendo diante do Senhor. Então isso é uma responsabilidade. Que essa leitura e essas mensagens são para isso. Não é para ficar falando, já leu o livro tal, é ótimo, me emocionei tanto. Sim, mas você buscou fazer um inventário com aquela leitura sobre o seu conteúdo psíquico, sobre os seus sentimentos, para buscar essa renovação e me integrar de fato nessa responsabilidade de viver, me integrar com a espiritualidade elevada, que vai encontrar elementos de auxílio no estender do pão material ao pão moral, fora do centro, dentro do centro. Então ele encerra com esse parágrafo que é belíssimo e todo reflexivo. Mas vamos lá. Capítulo 1, vou desligar o microfone, está dando um retorno aqui. Não sei se é o de Ferreira. Vou desligar, Ferreira. Depois você liga. É do seu Ferreira, Mário. Já desliguei. Que bom lhe ver, viu, meu Já amigo? desliguei, Ferreira. Não precisa apertar mais nada, não. Ele ainda está com dificuldade de falar. Renovação significa tornar novo. É o primeiro significado de qualquer dicionário. Quem renova é tornar novo. É o que João Batista dizia quando as pessoas se batizavam com ele no Rio Jordão. Está na Bíblia. Metanoia. Metanoia, palavra grega, significa renovai. Renovai. Quando traduziu para o Brasil, em outra língua, arrependei-vos. O reino dos céus está chegando. Ele dizia isso. Ele está dizendo renovai. Busca a renovação, porque o reino de Deus está chegando. Mas não vamos adentrar muito. Isso quem explica, quem estudou a fundo é Haroldo Dutra Dias. Tem um livro para explicar essas coisas. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. É o André Luiz renovado, novo. Não é mais o homem velho, do umbral, doente, enfermo, pessimista, revoltado. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, um elevado entendimento felicitou-me o espírito. A gente vai ver como é profundo isso para nós hoje, como a gente é feliz também agora. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos,
me havia auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. É um capítulo belíssimo e emocionante. Ele está fazendo um mergulho para dentro de si. Ó, um inventário. Nada está solto. Um capítulo complementa o outro. Um inventário de si mesmo. É aquilo que Emmanuel está promovendo para a gente encarnado. Ele só está fazendo esse estado de renovação, ele só fez no mundo espiritual. Mas Ivonete está fazendo desde agora. À medida que ela lê, ela faz esse inventário. Será que eu ainda ando preso, laço, a bens materiais? Eu ando preso a pessoas, não é perder afeto. Eu ando preso, por isso que ele usa a imagem de laço. Eu sou uma pessoa ciumenta. Eu sou uma pessoa apegada a coisas materiais, a pessoas. Isso são laços inferiores que prendiam a ele as atividades da terra. Mas é fácil, ele sabia no fundo quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa, porque ele se transformou no alguém que trabalhava na Câmara de Regeneração, mas ia para a sua família e só para a sua família ajudar a sua esposa, como termina o filme, né? Ele ajudando o marido, ele vai ser um espírito familiar, né? O guardião, um espírito familiar, ajudando a família. E ele via, a mulher não orava para ele vai dizer aqui. A mulher nem lembrava dele. No filme mostra, não queria nem que a filha comentasse sobre ele. O que está lá no livro e no filme? Quando a mãe repreende a filha. Seu pai já morreu há mais de 10 anos, minha filha. 8 anos, minha filha. Desde que você entrou para essa religião aí, que é o espiritismo, você agora vem com essas ideias de ficar recordando seu pai? Para com isso. Morreu, acabou. Foram essas sementes que ele plantou nos filhos da mulher. Ele era materialista. Então a mulher está reproduzindo o que ele plantou. Morreu, acabou. Por que vai ficar pensando em seu pai, cara? Sai dessa religião aí. No livro fala isso, no filme passa isso. Ela tocando piano, ele chorando no filme, querendo, só a empregada que passa e vê ele. É evidente, ela vê. Seu André, né? Quem assistiu o filme várias vezes sabe disso. Então custa. Eu vinha com uma amiga hoje, na carona, que o rapaz veio me trazer após a palestra. Ela visitou um lar de abrigo de idosos e a senhora pediu ela para orar, porque ela não sabe que está no asilo. Ela olhou para as pernas e passou. Eu estou com essas feridinhas na perna. Tenho certeza que quando Deus me curar na prece da senhora, minha família vai me buscar. A moça chorou tanto, Nádia, do Centro Espírita. Ela contava no carro. Ela, meu Deus, ela orou. O Espírito Santo vai fazer que minha família me tire, porque minhas feridas estão secando. A família largou ela no asilo. Nem visita mais. Nem visita mais. Então, aí eu falava com o Edivaldo e com Nádia, se essa senhora desencarna assim, só faz levar o corpo. Porque ela volta a pular. Ela vai voltar a pular. Se ela morrer no asilo, vai voltar a pular. Quantos anos vai ficar no lar? Não sei. Mas vai voltar a pular. Só vão lavar o corpo dela. Então, prende a gente como um laço. O nosso apego, o nosso amor possessivo. Ela falou com a Nádia, eu quero voltar para o meu quartinho, para as minhas coisas, ver meu neto. Nádia falando na carona, é a mesma coisa, eu pensei, meu Deus, será que eu vou passar por isso também? Eu tenho que fazer esse processo agora. O livro é para isso, para fazer esse inventário. Será que eu estou nesse nível ainda? Inventário de suas próprias realizações. Será que eu estou no nível dessa senhora no asilo? Não existe nada à toa, né? Eu vi na carona, a moça veio e falou sobre isso. Então eu guardei, eu sou muito observador, tudo busco retirar para mim. Será que eu estou nesse nível daquela senhora? Não é para estar. Porque André Luiz e essa senhora provavelmente só vai fazer esse desprendimento no mundo espiritual. Mas a Mano está dizendo, eu tenho que fazer agora, para não ter trabalho depois. Faça esse processo desde já, porque senão não vai adiantar nada. O processo de desapego, OLX, desapego. A mulher não é minha, o neto não é meu, ele é um irmão de jornada. A casa principalmente, né?
bens materiais, a gente já tem um entendimento que não é nosso. A obra, o raio de luz, não é nosso. Eu estou de passagem. Né? Vou ler mais um trecho e abro para todo mundo comentar. Antes, ele está fazendo uma transição, né? Ele fala. E ele sabe que teve ajuda de espíritos poderosos. Aqui é André Luiz renovado. Ele não tem... 8 anos no umbral, 8 anos ele foi para nosso lar. Aqui ele deve ter uns 2, uns 3 anos. Né? Ele não vai ficar regulamentando isso. Mas ele já estava trabalhando nas câmaras de regeneração e atuando na Terra. Já era um cidadão da cidade do nosso lar. Ele adquiriu simpatia. Porque é dando que se recebe. Cooperação, minha palestra que eu fiz ontem. Ele cooperou com muitos nas câmaras. E é óbvio que recebeu a cooperação de espíritos abnegados e poderosos. Espíritos que têm poder para intervir, né? Intervir, interceder, né? Que não é interferir. E ele fala um processo da grande transição. Essa transição não é fora, Joel, é interior. Que você, Emmanuel, espera que eu esteja fazendo desde agora. Porque o Espiritismo é a oficina de renovação. Por isso o capítulo. Eu tenho que me tornar novo desde agora, porque eu estou diante de uma obra que me ajuda a entender, compreender, na prece de Mari, que eu estou de passagem na Terra. Eu sou um ser imortal. Mas isso não é crença, eu tenho que ter isso como certeza. Absoluta. Certeza. E essa transição ele vai fazer de dentro, de entendimento e de sentimento. Eu peguei como base, não vou ler, mas é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lei de Amor. É o que explica isso aqui. Estou dando para quem quiser, né? Ler. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Ele já muda até a expressão, mas a gente vai direto, é ciúme. Quando ela viu a mulher com outro. Que causou inquietação, que torturou ele o coração. Ele volta e encontra o marido na cama dele, na casa dele que ele comprou e construiu. E os filhos com respeito àquele homem. Isso não é fácil para ninguém. Isso inquieta, angustia. Porque é fácil falar aqui, não é comigo. Aí é fácil. Mas você chegar e encontra a sua casa, você não tem preparo nenhum para o mundo espiritual, encontra outro em sua casa, seus filhos respeitando ele como um pai. Isso é uma ingratidão, é uma falta de respeito da minha mulher. Então isso inquietou ele. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Esse é um ponto-chave, que ele não foi para a mediúnica ouvir orientação de Conceição Barreto, porque muitos vão para lá, não vão fazer essa transição. Vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, ele cheio de ciúme, mas ele reconheceu, fez o inventário, não viu outro recurso do que procurar diferentes motivos de interesse. É o que o doutrinador fala. Meu irmão, você tem um universo pela frente. Você é um ser imortal, meu irmão. Acorda para a vida. A mulher não era sua, mas a mulher é sua irmã de evolução, uma companheira querida, que fez a parte dela, você fez. Você está dentro de casa, meu irmão, com ciúme, gritando com a mulher que não lhe vê, apurreando o marido, perturbando a vida doméstica daquele que está sustentando os seus filhos junto com a esposa. Olha para esse lado, meu amigo. Olha para esse lado. Diga, Carmen. O engraçado é porque aí é a ação, a atitude do macho, né? Um comportamento machista. Mas até aí, a gente ainda vai fazer um comentário, porque, de qualquer forma, vamos até pensar que, durante esse período ali, ele era católico. E até na frase do casamento da igreja, diz o quê? Até que a morte o separe. Então, ele já morreu. Ele não devia estar nesse conflito.
Quer dizer, eu acho, né, que ele não deveria entrar nesse conflito materialista. Tá falhando, alguém tá ouvindo? O que morreu está vivo. Morreu, mas era até ele desencarnar. Então, ela não podia ficar a vida inteira à disposição dele, não, porque isso aí seria perverso. A questão, Carmen, que entre a razão e o coração vai uma diferença imensa. Ele podia estar estudando a Bíblia, que não era o caso dele, foi católico de ir para a missa e batizar, como ele falou. Nunca foi aquele católico, mas ele já ouviu, essa frase. Mas me diga, entre a razão e o coração, quantos católicos matam a mulher por ciúme? O que não foi o caso dele, matam ou não matam? Sim, matam, mas eu estou dizendo é que ele já desencarnou. Então ele já tem o que desencarnou tem? Ele morreu, ele desencarnou? Não, ele não desencarnou. Ele morreu, não desencarnou, é verdade. Livro, quem explica isso é Filomeno de Miranda, capítulo Morte e Desencarnação. Morrer todo mundo vai, planta, morre para dentro de casa, animal e homem, só não morre pedra, mesmo assim o tempo destrói. Mas morrer é um fato biológico. E desencarnar, ele continuava preso, encarnado, as mesmas emoções que ele carregava dentro dele, preso aquilo ali. Mário, uma crítica que eu vou fazer em relação a isso aí. Já que ele ainda estava tão suscetível a esse tipo de conflito, por que ele teve que ir logo para casa? Por que não se preparou mais lá no mundo espiritual? Por que veio logo, trouxeram ele logo? O livro que nossa amiga não está aqui indicou, o Nosso Lar, ele insiste muito. Você vê no livro Nosso Lar, você deve ter lido, que ele insiste sempre, porque ele tem saudade, vai trabalhando e insistindo. À medida que ele vai trabalhando, ele vai conquistando méritos, ele vai ganhando experiência, e os guias permitem. Mas ele não está desassistido. No livro Nosso Lar, você vê, quando ele pensa em Narcisa já auxilia ele telefona com o celular para Narcisa. E aqui ele está repetindo. Por que ele conseguiu superar mais fácil? Espíritos poderosos e abnegados me ajudaram a alma pobre e imperfeita nessa transição. Mas ele fez por merecer essa assistência, porque ele já não tinha revolta, mas ele queria ver a família dele. Os guias postergaram pelo benefício dele mesmo. Mas ele pelo fato dele não ter a revolta, né? Então, vou ler mais um trecho, mas sempre que alguém estender a mão, porque eu estou com a cabeça baixa, eu não vejo quem está clicando com a mãozinha. E alguém me ajuda. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. E que beleza! Ele faz um inventário. Então, se a gente fizer o dia que eu fui, 25 anos atrás, buscar um auxílio de Valdo Franco, eu devo fazer esse inventário íntimo, autoconhecimento, essa reflexão do meu conteúdo interior. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou nenhum santo. Não, mas eu não sou mais o mesmo, aquela alma enferma, pobre, perturbada, que foi buscar auxílio no 25 de São João, há 25 anos atrás, mais ou menos, 24, Indivaldo Pereira Franco recebeu um passe e uma orientação. Então ele fez isso. Às vezes quem percebe isso é quem vive com a gente, seja no trabalho, seja em casa. Pô, você melhorou, você se transformou, então todo mundo percebe isso de Barreto, deve ter os seus que conviveram com ela há muitos anos, que com Carmen, como ela já citou aqui, o seu esforço de transformação, Mário também. Então as pessoas que estão de volta percebem isso. Mas Emmanuel também está dizendo com o Espiritismo, faça um inventário, faça um autoconhecimento, pare 5 minutos para ver aquilo que vai ser trabalhado, mas também valorize aquilo que você já conseguiu superar de dentro de você. E você já não é mais o mesmo. Diga, José. Mas tem que abrir o microfone. Aí. É tipo assim, você hoje tem uma fé mais sólida, mais raciocinada. Você pode sim ser levado, mas vai dar trabalho.
devido às instruções que o conteúdo que você já tem, de esclarecimento tanto da encarnação como da desencarnação. Então, o estudar, né, como o próprio Jesus disse, o saber é a coisa principal da gente. E principalmente para sair de dentro dessas miasmas não é criticando que tudo é princípio. Essas miasmas do catolicismo, de onde eu vim, né? Na verdade. Os dogmas, né? Do catolicismo. Você vê que isso se torna uma fé mais raciocinada, mais sólida. Você acha que, pelo menos no meu caso, ficou mais fácil eu discernir realmente o que eu quero. Até mesmo, não vou dizer assim, nos conteúdos da vida, né? Isso aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem essa certeza. E pouco sabemos, e cada livro que a gente estuda, a gente sempre está agregando a outras coisas que a gente já sabe. Isso aí. Você respondeu totalmente, esclareceu, né? Que já tinha em Carmen. O espiritismo é objetivo. Não é para a gente ficar se emocionando. Que livro lindo, vale esse outro, que livro maravilhoso. Não, é para a gente fazer essa reflexão com esse conteúdo para não dar esse trabalho, né? Não dar esse trabalho quando chegar no mundo espiritual. Se a gente está lendo quando está encarnado, se espera que Josi, que Carmen, que Mário Sérgio não volte para casa, se for primeiro que a mulher, com ciúme da mulher, com apego pelos filhos, pelas coisas materiais. É o que você lembrou muito, explicou, esclareceu com maestria o Josi. O livro é para isso, para que a gente está buscando essa luz espiritual, sem dogmas, sem amarrações, sem nada disso. Então, ele experimentava o júbilo, a alegria da descoberta de mim mesmo. Dantes, né, outrora, vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandes espetáculos da natureza, rastejando no lodo. É uma imagem, né? Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em mim, em minha construção mental. Ele não precisava, mas a dor, quem não vai pelo amor, vai pela dor. A dor, né, o ciúme, a decepção que ele chega em casa, tudo aquilo que é narrado em nosso lar, agira em minha construção mental. A maneira do alvião, da picareta, né? A maneira da picareta pesada, cujos golpes eu não entendera de pronto. A picareta, o alvião, quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade divina e comecei a ver mais alto. Palavra de Josi. O livro é para isso. Eu começar a ver mais alto o esclarecimento, alcançando longa distância. Por isso que eu falei que Josi foi bem incluído, explicou melhor do que eu e Carmen juntos. Então, é isso aqui, essa alegria que ele sentiu de saber: a mulher não é minha, os filhos não são meus, ela tem direito de dar continuidade de sua vida. É a palavra. Isso aqui é uma aula para doutrinador. Mas porque se ele continuou com aquilo, nem todos vêm para a doutrinação, né? Bilhões de espíritos. Mas se viesse Barreto Ferreira, estaria dizendo isso a ele: meu irmão, a mulher tem direito da continuidade da vida da criatura. E se fosse ela que tivesse morrido, né? E você encarnado, será que você não tinha direito de fazer uma reconstrução afetiva, uma esposa, para estabelecer laço de afeto e ajudar na criação dos filhos? Acorda, meu irmão. Claro que o doutrinador fala de um jeito, um carinho, que aqui é uma palestra, com todo carinho. Mas era isso que ele ia, que ele não, graças a Deus não foi, não precisou ir, porque a dor agiu como picareta. Ele retirou uma experiência dessa dor. Ao invés da revolta, da lamentação, do endurecimento, a dor agiu na construção mental dele diferente. E ele viu que se libertou das viciações. Ele chama ciúme, apego aos filhos, de vício do sentimento. Ou seja, se eu sou apegado ao meu neto, eu tenho um vício no meu sentimento. Meu sentimento está viciado. Diga, José. É mais ou menos assim.
você estava dando um exemplo que quando a gente vai no enterro, né? A gente chora, a gente sente, a gente lamenta, mas isso é um período curto. Como nessa situação de André, você vê que ele se revoltou, ele caiu sim, mas foi período curto. Congelou. Congelou você. Alguém lhe bloqueou. Alguém bloqueou você. Infelizmente, José, eu vou continuar falando. Um período que nos permite esse esclarecimento, esses estudos que a gente faz, esse esclarecimento. Não, a gente não está isento de cair, de sentir o ciúme, de a gente querer posse de filho, mas sim a conscientização de que a gente já passou por isso. Então, e isso ficou no passado. Esse estudo, cara, é que pergunta isso. Se esse estudo seria importante após a morte. O que está no livro dos Espíritos? Uma importância que não podeis compreender ainda. É o que André Luiz está dizendo, o que José está reforçando. Uma importância que não podeis compreender, né, ainda. Então, esse esclarecimento é para isso. Então, aconteceu, minha mãe, quando eu chegar lá, minha mãe desencarnada, minha tia Yara. Meu filho, a vontade de voltar para o corpo não dá mais não. Já tem gente ocupando o lugar, os vermes, né? Então, e meu filho? E meus 2 netos em Portugal? Meu filho, pega a visão. Minha mãe vai dizer. Pega a visão, né? Você estudou isso com os meninos lá, com os amigos. Viu na média 1. É mesmo, né? Fácil, Josi, não é. Aí cada um não tem como ter fórmula, não tem como ter fórmula. Diga, Mari. Diga, Mari, tá fechado o microfone. Não, estava tentando abrir. Isso a gente está trazendo nesse cenário onde ele já está, né, já na pátria espiritual. E nós aqui, enquanto encarnados ainda, né, olhando com a luz do Espiritismo, do que nós já aprendemos até aqui, o quanto a gente ainda se porta de forma tão primitiva, deixando o orgulho e outros sentimentos negativos se sobrepor diante de um cenário que nós já temos uma vírgula de conhecimento, mas quando alguém pisa no calo da gente, quando a gente é exposto a alguma situação e a gente sente que o nosso orgulho está sendo ali massacrado, que a gente vai para cima para o revive, e a gente esquece esse conhecimento que a gente tem, e esquece mais ainda de que cada um só dá o que tem dentro de si. E a partir do momento que eu sou amarga, que eu maltrato o outro, é o que eu tenho dentro de mim. E nós que estamos aqui estudando, o que é que a gente tem para oferecer para o outro nessa situação? Onde nosso orgulho, a nossa vaidade está sendo ali exposta e massacrada, né? Nós aqui encarnados. Então, acho que vale muito bem essa reflexão. Eu passei por momentos, assim, bem tenebrosos, aonde fui bem exposta para ver até onde ia essa questão do orgulho e da vaidade. E incrível que nesse momento a gente abre o campo, eu vou falar de mim, e vem assim várias sugestões negativas, porque eu me permiti, eu abri a minha mente para aquele sentimento negativo. E aí só vem sentimento negativo, e cada um inflamando mais o lobo que eu estava alimentando. Então, como eu precisei parar, e meu Deus, me ajude, eu não sou assim. E aí é lembrado que eu aprendo aqui no Espiritismo, que aqui muito foi dado, muito será cobrado. Não que eu esteja em nenhuma posição favorável, nós não estamos. Estamos numa posição onde será mais cobrado da gente por termos uma vírgula de conhecimento, de entendimento da imortalidade, se a gente realmente acredita nisso. Bem difícil, não é fácil para ninguém, mas eu acho que estudos como esse é o que ajuda. E essa sua fala, Maria, ela é muito importante. Não é um livro de romance, ou que aquele livro de Haroldo é maravilhoso, não. É o que eu aprendi, o que eu estou colocando na minha bagagem, que eu aprendi com esse livro. Também não é para depois, Mário, olha, eu já li 10 livros aqui, ó, tá.
é minha conduta, é minha postura, é a mudança que esse estudo vai promover em mim. Porque esse livro e aquele Ação e Reação, até então, tem feito, assim, mudanças sublimes em minha vida. Transformação que ele coloca. Ele se transformou. Diga, Josi. Abre o microfone. É assim, Mari. Eu vejo mais ou menos assim, a gente não vai deixar de cair. A gente não vai deixar, assim, de uma hora para outra, de não deixar as miasmas das nossas vidas ainda colocar em processo na gente. Mas quanto tempo foi dessa vez que você ficou dentro dessas situações? Como foi que você reagiu? É isso que Mário no início ele falou. Como é que está o baú da reflexão? Bora fazer aí um histórico do que a gente já pode ultrapassar, o que a gente pode melhorar, né? Porque a gente não vai deixar de ficar sempre dizendo assim, é nossa evolução, eu tenho que chegar lá, Não, porque o passo é firme. O passo que a gente dá na evolução, cada evolução, é para não voltar. Isso. Então a gente tem que se dar o direito de cair, levantar, né? E rever, como o Mário falou, essas histórias. Então ele diz Porque aqui, esse processo vai se repetir até a gente mesmo se desvencilhar desses sentimentos. Vai se desvencilhar quando for espírito puro. Então a gente tem que esquecer tempo. Uma imperfeição é motivo de sofrimento para o espírito. Livro Céu e Inferno, capítulo 7. Uma imperfeição, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7. Uma imperfeição é motivo de sofrimento ao espírito. Ele não consegue ascender à pureza, onde a felicidade é inalterável. Nós vamos comer muito feijão com farinha, muito acarajé, muito abará, muito tofu, rodando um bocado de país, até a gente conseguir ser espírito superior, quanto mais puro. Então ele falou, comecei a ver mais alto. É esse o objetivo. Peraí, Elisângela, que eu vou deixar, só vou ler mais um trechinho. Depois Elisângela. Ele começou a ver mais alto. Esse é o objetivo do doutrinador. Se André Luiz estivesse com revolta, não é fácil, chegasse na mediúnica, levar aquele irmão em 10 minutos a que ele veja mais alto, alcançando longa distância, saindo da esfera do laço inferior, das paixões, do instinto, do apego, para ver mais alto. Diga, Elisângela. Mário, e quando nós encarnados, não deixamos as pessoas, quando a pessoa, no caso, morre, a gente não aceita, muita gente, né, não aceita, e aí isso interfere em alguma coisa, assim, no mundo dos espíritos, porque às vezes a gente, com a nossa dor, que se torna, às vezes, muito grande, dependendo do ente querido, a gente interferir em alguma coisa na passagem, alguma coisa assim dos nossos irmãos? Isso interfere e muito, embora foge um pouco do tema, mas aqui mais eu vou dizer, isso interfere, não vou me aprofundar, mas interfere e muito. Isso perturba quem estuda as obras, se a gente continuar estudando outras obras, a gente vai ver aqui vários, como é nosso estado emocional de desespero, de revolta, do encarnado, perturba a entidade espiritual, não espiritual. Quem já consegue, já frequenta a mediúnica, sabe isso, positivamente, na prática. Às vezes o espírito quer viver a vida dela, mas o outro encarnado não deixa, porque o imã atrai, o outro não deixa. Então os espíritos, às vezes, morreu uma pessoa, uma trabalhadora no raio de luz, a família dela é evangélica. Foi logo no começo do raio de luz, 20 e poucos anos atrás, que eu iniciei. Eu não frequentava a mediúnica, mas ouvia as palestras, né? E era amiga de minha mãe, uma senhora. Ela frequentava a mediúnica, ela tinha estrada. Não me lembro mais o nome, porque eu estava começando mesmo no raio de luz. Mas eu ouvi Marcelo Mariano falar 23 anos atrás, quando perguntaram que aquela senhora estava sob uma câmara, né, fluídica, de matéria. Seria uma câmara hiperbárica, daquelas que Michael Jackson dormia, para se desintoxicar dos vírus que ele comprou.
Seria uma imagem que vem na minha mente agora. Uma câmara isolada, você vê isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Descrito com pensamento, com uma teia, envolve o desencarnado e o encarnado também. O desencarnado lá, porque a família evangélica amava sua mãe e o marido amava ela, mas achava que ela estava no inferno. Toda vez que a filha pensava nela, pena que minha mãe está no inferno. E o pensamento, para não perturbar a ela foi isolada durante, segundo fala de Marcel Mariano, 23 anos atrás. 2 anos ela foi isolada. 2 anos da Terra. Para poder ter equilíbrio para sair, sem ver os filhos ir para a igreja e pensar na mãe com amor. Mas infelizmente a mãe está no inferno porque era espírita e frequentava a mediúnica. Então isso perturba imensamente Elisângela. E no transcorrer das obras de Luiz, de Kardec, vem muito isso no livro Céu e Inferno, a gente poderá se aprofundar. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. É esse seu viés, hein? O marido, né? O Ricardão Ivonete, na linguagem popular, que ele odiou com ciúme, ele vê agora como um benfeitor. Está cuidando da mulher dele, que é companheira, que foi companheira dele, que é irmã espiritual dele, não é dele, objeto dele. Que os filhos, está ajudando. O homem trabalha para sustentar os filhos dele. Acho que o homem é médico também, se não me engano, no livro. Ele está trabalhando para sustentar os filhos de outro homem. E o ciumento não consegue ver isso. Então, Carmen, entre a razão e o coração, ó, a distância, ó, tem uma distância. Isso. Ele grande. Ele não consegue compreender que o homem está trabalhando para sustentar os filhos dele. A madrasta está trabalhando para sustentar os filhos dela. Então ele não consegue ver. Mas agora ele está vendo. Ele vê de mais alto, né? O adversário, o marido, é um benfeitor dos filhos dele. Olha que renovação, cara. Olha que transformação íntima. Ivonete abriu a fila. Você. Eu entendi que ele precisou voltar, ter o esclarecimento, como é que diz, o consentimento dos irmãos para voltar. Chegando lá, ele passou pelo sofrimento para entender. Terapia de choque. Quer dizer que e assim, eu estou me identificando com algumas coisas que vocês estão falando aqui, aí em relação a ciúme, assim, coisa mais passada, né? Mas eu estou procurando me corrigir a cada dia, porque eu acho que esse trabalho tem que ser feito em vida. Isso aí. É isso. Não deixar para depois no mundo espiritual. Não é isso? Então porque eu gostaria de chegar lá e não me comportar como esse homem, espero. Eu estou procurando me lapidar o quanto eu posso, porque assim, em relação mesmo a apego de filho, eu só tenho uma filha única. Aí eu estou trabalhando isso pra caramba. Com certeza, mano. Tenho 2 netos, eu só tenho ela e tenho 2 netos, 2 meninos também. Eu estou procurando, eles estão crescendo já, e procurar, não é me afastar, mas procurar colocar o ponto no existe. Não é deixar de amar ou desencarnar. Isso é. Mas a questão é que voltar para casa para ficar querendo resolver o problema desencarnado, aí me poupe. Você vê isso no livro Além da Morte. A mulher tinha 20 anos com o Divaldo Franco. Está lá a sala dela quando você entra no Divaldo Franco. Sala Otília Gonçalves. Ela escreve um livro, Além da Morte. E quando ela volta para o Evangelho do Lar, da filha dela, evangelho que ela implantou há 20 anos, os netos estão correndo, os bisnetos, e ela apurrinhada, e a irmã Sheila olhando para ela, dando risada. Minha irmã, você está encarnada? Os netos estão lhe vendo? Deixa as crianças, Otília. As crianças, mas vai começar o evangelho, elas estão correndo na sala. Pô, Otília, acorda para a vida, Otília, pega a visão. Rapaz, você veio para ajudar, intuir ou para se perturbar e conturbar? Meu Deus, não é fácil. Ela já ama o mundo espiritual. Não é fácil. É difícil. Esse problema é seríssimo. Esse desapego
É complicado, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Louvado seja Nossa Senhora. Comecei a frequentar, ver o tempo aqui, 9h17, né, para não atrapalhar. Comecei a frequentar de novo o ninho. Você só suspendeu a mão, Mário. Eu me perdi. Onde é que está mesmo aí a leitura agora? Eu me perdi aqui na leitura. Onde é mesmo? Vai ser em comecei a frequentar na próxima. Diga, Barreto. É aí onde está o perigo das obsessões, ou das obsessões, que a gente tem um mero assim, entendimento, não digo todos, né? De achar que o obsessor é só quem está desencarnado. E, no entanto, esse ciúme, esses apegos, eu também não estou dizendo aqui que eu também não tenho, que todos nós, no fundo, temos alguma coisa, que ainda não temos, ainda estamos muito além de ter essa perfeição, de não sentir alguma coisa. Mas é aí onde está a chave das obsessões, que às vezes a gente se culpa, porque o obsessor está me perseguindo, e às vezes o obsessor, por que o obsessor está nos perseguindo? Somos nós que chamamos ele quando a gente envereda por esse caminho, que a obsessão não é só do encarnado, do desencarnado para o encarnado. Eu penso assim, que através dos estudos, que a obsessão, os obsessores maiores, é do encarnado para o desencarnado, que somos nós que às vezes que chamamos ele, quando entramos nesse caminho que é meu, é porque me pertence, porque tudo é meu. E aí a gente entra nesse apego ao material que termina se perdendo. E aí a importância, eu estou aqui analisando assim, a importância do estudo. Olha o que a Ivonete falou. Olha, o objetivo do estudo não é só a gente aprender e botar em prática, é a gente também abrir a nossa cabeça para essas reflexões. O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou me comportando? O que é que eu preciso fazer para me melhorar? Era isso que eu queria falar, Mário. Nosso tempo, faltam 10 minutos. Se alguém mais quer falar. Então, eu peguei isso aqui. Na próxima vez, Carmen, se você não se achou, você pode voltar para a gente ler o parágrafo todo. É pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Aí, nós voltamos disso aí, que é um capítulo muito rico. Mas, isso aqui eu peguei como base para o meu entendimento, o Evangelho segundo o Espiritismo, repito, capítulo 11, para quem quiser ampliar o entendimento, lei de amor. No começo a gente só tinha instinto. Mais avançado e corrompido temos sensações, são as paixões. Depois vamos desenvolvendo o sentimento. E o ápice do sentimento é o amor. Então a gente vai ver aqui no coisa que André Luiz faz essa transição dentro dele. A questão é que ele precisou da dor, que agiu como uma picareta, ele dá essa imagem, que sai picaretando o interior dentro dele, trazendo ele para chorar muito, muitas lágrimas, para ele compreender que a mulher não era dele, os filhos não eram dele, a casa não era dele, né? E que aquele homem lá não era o inimigo dele. Então, ele deixou de ir para a mediúnica. É que eu vi logo em minha mente. Deixou de ir. Então, o que é que o guia espera? Que nenhum de nós precise ir para a mediúnica, ouvir o que a gente está lendo hoje. Imagine Teresa voltando à mediúnica, mas Teresa, você passou anos estudando isso lá. E agora você chega como sofredor e aflito na mediúnica. Rapaz, né? Pessoal, não é que Teresa não vai ser socorrida, mas vai ficar isso na mente de todos. Você não aproveitou nada para fazer a transformação. E ele coloca aqui, íntimo. E trabalhando para isso, né? É o que Ivonete destacou nela, que ela está tentando isso aí. Mari, todos nós, né? E todos nós. Deixa eu ver é como se voltasse passar lá do Beabá. Oi? E nós estamos aonde? Na sala do Beabá mesmo. Mas se for para lá, mas aqui a gente daqui a pouco já vai ler.
Mas se voltar tudo de novo... É isso. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pedir a Conceição Barreto para fazer a nossa oração. Sempre a gente envolvendo, pelo menos eu sempre, um amigo nosso, Barreto, Lacerda. Morrer não é fácil. Pelas nossas leituras e nossas reflexões aqui, a gente já viu que a gente também não vai ser muito fácil, né? Cada um de nós. Então, Lacerda também, que não era um espírito perfeito, mas é um companheiro a quem nós muito devemos pelo companheirismo, pelo esforço, pela dedicação, que ele está no mundo espiritual tão recente. Pedir a Barreto que envolva a Ferreira, graças a Deus pela sua recuperação, e a quem mais os espíritos intuírem a ela. Barreto. Amado Mestre Jesus, espíritos amigos, benfeitores, coordenadores desse curso, nesse momento que estamos aqui envolvidos nesse estudo, aprendendo essas lições de vida, lição de que nos dá o fortalecimento de entender mais um pouco sobre nós. Nesse momento, Jesus, pedimos à equipe espiritual que possa estar envolvendo o nosso irmão Lacerda, amparando, dando o suporte necessário, que por mais aprendizado que tenhamos, sempre tem alguma coisa que precisamos deste apoio, deste amparo. Que ele possa receber todo esse carinho, essa energia de todos nós, que possamos hoje à noite, quando estiver em nossas orações, envolver também, Jesus, o nosso irmão, amigo, companheiro, trabalhador da sua seara, seu Ferreira. Hoje, com muito prazer, com muita alegria no meu coração, nós podemos estar com ele presente aqui no nosso estudo. E que ele vai continuar muitos e muitos e muitos e muitos anos ainda conosco, né? Nos dando o seu aprendizado, a sua lição, o seu comportamento de um espírito abnegado no seu trabalho. Envolve Jesus, envolve amigos espirituais, esse nosso irmão, não só ele, mas também a sua família, que também é afetada quando a gente tem um ente querido envolvido em uma doença, em uma enfermidade. Ampara Jesus. Não só ele, como todos nós, trabalhadores e não trabalhadores da sua seara. Envolve nossos lares, envolve nossos caminhos, amparando, nos dando o suporte necessário, nos dando força para que a gente não possa desistir desta luta, desse trabalho, desse estudo. Que aqueles empecilhos que aparecerem no nosso caminho, que seja dissolvido, que a gente possa estar com pensamento positivo, porque através dos nossos pensamentos a gente faz o nosso caminho. Envolve nosso irmão Mário, que tão amorosamente vem junto conosco, nos puxando, nos dando, nos orientando, nos mostrando o apoio, e que juntos formamos uma turma que vamos um ajudando o outro. Ampara nos centros espíritas, que eu sei que estão sendo envolvidos por aqueles amigos que ainda não têm o esclarecimento. Envolve os lares daquelas pessoas que trabalham na tua seara, porque sabemos que a luta é diária, e que nós temos essa capacidade de buscar melhorar, não só a nós, mas aqueles irmãos que ainda não têm a capacidade de entender o que precisamos e por que viemos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Jesus, as nossas ofensas, à medida que vamos aprendendo a perdoar aquele irmão que nos ofende. Não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite.
Uma boa noite para todos. Lembrando a Boa todos noite. se vai ser quarta-feira ou sexta. Mas eu vou conversar com a Tereza em off e depois eu digo para você. Vou anotar agora no porque. Anotar. Boa noite. Conversar com a Tereza em Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.